Enquanto a lei se preocupava com a parte externa, Jesus se preocupava com a parte interna. Porque o que importa não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Se ajeita na cadeira e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez a mais uma roda de parola inédita. Parola de número 136, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Nós estamos ainda no capítulo 5, tem muita parola pela frente. E nessa semana, a escalação da nossa bancada virtual está aqui com 04, Mente Brilhante e eu, Decano, completando aqui o trio diretamente dos nossos estúdios 100% improvisados na casa de cada um, em São Paulo, São José dos Pinhais. Estamos aqui juntos e reunidos. Hoje o Oráculo está de folga, mas nós vamos dar sequência então ao assunto, porque tem muita coisa boa pela frente. Se preparem, porque hoje tem muita versão de Bíblia para a gente conversar. E aí, Mente Brilhante, e aí, 04, bora para lá, Fios? Bora para lá, e eu quero, antes de qualquer coisa, quero fazer uma ressalva aqui, porque eu fui difamado, ultrajado, caluniado na última parola. Disseram aqui, não vou citar o nome porque eu não quero dar palanque, eu não quero dar palco, mas a pessoa não está aqui dizendo que eu estava de disciplina. Não estava de disciplina, sabe? Tanto que fugiu, não está aqui entre nós, né? Mas se você que está nos assistindo, não está nos ouvindo, basta você stalkear o perfil daquele que deveria estar aqui, você verá onde ele está. Mas eu estava em disciplina, né? Quem deveria estar? E aí, 04, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Eu só quero fazer um adendo que quem está em disciplina, eu acho que é o membro que não está aqui, viu? Ele Exatamente. Foi colocado em disciplina, provavelmente. Bispo Adonias, querendo por você aqui. Muito bom, meninos. Vamos dar sequência aqui, então, na nossa parola, porque hoje o assunto é um assunto importante, né? A gente está... vamos fazer essa parola como se fosse uma sequência da semana passada. E, na verdade, é só modo de falar, porque as parolas têm sido todas sequenciais, porque a gente está discorrendo o texto versículo a versículo, mas a parola dessa semana está diretamente linkada da semana passada, quando nós começamos esse período do Sermão do Monte, quando Jesus afirma: ouvistes o que foi dito, e eu, porém, vos digo. Jesus vai repetir essa expressão 5 vezes ao longo desse Sermão do Monte, e aí, neste primeiro pedaço, a gente vai abordar aqui este trecho de Mateus 5, de 27 até o 32, né? Mas o que mostra para a gente, como nós vimos na semana passada, que Jesus ele vem trazer alguns contrapontos à lei mosaica que estava estabelecida. É como se o Paulinho estivesse aqui e estivesse falando assim: olha, Jesus vai falar a seguinte coisa, olha, sabe o que foi pregado domingo no culto? Então, eu estou falando para vocês agora que a coisa muda de figura. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ouvindo o Sermão do Monte, eles eram, semana após semana, confrontados com a lei mosaica. Então, a lei que fala a respeito do homicídio, que foi o caso da semana passada, e essa semana, quando fala a respeito da lei do adultério. Então, vocês percebem que a lei se preocupava com as ações externas, ou seja, não matarás. E aí Jesus vem, olha, se você, dentro do seu coração, você matar, você já é homicida. Aqui no caso do adultério, a fórmula permanece a mesma, né? Ou seja, enquanto a lei falava assim, olha, você não pode se deitar com uma outra pessoa, se você estiver dentro de uma aliança de matrimônio, seja você homem ou mulher. Então, porque muitas vezes a gente vai falar de adultério, via de regra, o peso cai quase todo 100% nas costas do homem, né? A gente sabe que para cada homem que tem esse problema, tem uma mulher junto, e vice-versa. Então, é um caso de trabalhar a aliança, extrapola a questão aqui.
da masculinidade, né? Vamos dizer assim, da hombridade. Mas Jesus ele fala a seguinte coisa: olha, se dentro do seu coração você desejar, você já adulterou. Ou seja, é a atitude do coração que vai determinar o seu comportamento. Enquanto a lei se preocupava com a atitude externa, com o fato em si, com o ato em si, Jesus levanta uma lebre e fala a seguinte coisa: olha, a sua atitude, o seu ato vai ser consequência daquilo que você pensa. Porque, como eu escutei certa vez, né, o seu pensamento determina o seu sentimento determina o seu comportamento e o seu comportamento determina as suas atitudes. Ou seja, tudo começa com um pensamento. Então, se dentro do seu coração você já pensou, você já desejou isso, então a coisa já muda de figura. Então, eu queria trazer essa introdução para a gente começar esse bate-papo, e aí começando pelo Will, escutar um pouquinho você, qual é a tua perspectiva a respeito dessa passagem aqui. Vamos fazer só uma retrospectiva aqui, né? Quando a gente vai falar da lei, é importante a gente saber o porquê da lei, né? Vamos lembrar que o povo ficou 400 e poucos anos dentro do Egito, então existia uma cultura, uma filosofia, entre aspas, até uma religião imposta a eles, e aí esse povo que estava escravo, esse povo que olhava tudo aquilo que estava sendo feito, ele olhava toda aquela poligamia, o politeísmo diante deles, né, aquela cultura enraizada neles. Agora levanta-se um homem chamado Moisés e fala: deixa meu povo ir para que celebre festa no deserto, né? Então nós vamos ver que um povo completamente desvairado sai aí pelo deserto loucamente, e aí Deus ele vira e fala: bom, eu tenho todo esse povo saindo de um lugar onde eles estavam completamente sujeitos, né, a uma filosofia, a uma cultura, a uma forma de viver, só que agora eu tenho que trazer esse povo para aquilo que de fato e de verdade são os meus princípios e valores. Então o povo sai do Egito e aí está caminhando para a Terra Prometida. E é nesse momento, então, que eles recebem as leis. Então, quando eles recebem a lei vai dizer basicamente o seguinte: rapaz, o que você tem que pensar e como você tem que agir é de acordo com os padrões, de acordo com aquilo que diz respeito aos princípios e valores do reino de Deus, né? Então, está sendo instituído, está sendo estabelecido, então, agora, quais são os valores, os princípios. O fato é que depois em Jeremias, Ezequiel, nós vamos ver de uma forma um pouco mais concreta, Deus falando através dos dois profetas que viria um homem que estabeleceria, então, uma nova aliança, e que nessa nova aliança, então, não seria mais pela força do braço, não seria mais pelo coração duro, mas seria colocado um coração de carne, e dentro desse coração de carne, a lei inscrita. Bom, fizemos todo esse resumo aqui, glória a Deus, aleluia, que o Paulinho não está aqui, mas aí nós estamos falando a respeito disso. Então, aí vem Jesus e vai trazer o seguinte: bom, pessoal, estamos aqui nesse monte, vocês estão me ouvindo, está tudo certo, está tudo bacana, mas vocês precisam entender agora um negócio. Na graça, naquilo que eu venho instituir agora, né? Porque depois, mais para frente, ele vai falar: novo mandamento vos dou, e aí a pergunta é: que mandamento é esse que ele está dando? Significa, então, que ele rasgou aquilo, que tudo que Moisés tinha dito? Não, 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 não. Agora o negócio vai subir a tarrafa, a coisa vai ficar mais difícil. Porque agora ele vai falar o seguinte: de tudo aquilo que foi dito, das 613 leis, de tudo aquilo que estava escrito em Talmud, de tudo aquilo que estava escrito na Torá, eu resumo em 2 versículos. Amará o teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí talvez você que esteja nos ouvindo vai falar: aliviou. Aí você vai falar assim: não, não é bem assim. Por quê? Se eu amo, eu não vou roubar. Se eu amo, eu não vou defraudar. Se eu amo, eu não vou envergonhar. Se eu amo, eu não vou. Se eu amo, eu não vou. E aí você vai entender porque Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13 que um novo e perfeito caminho eu vou colocar diante de vocês, e é o amor. Então, faço toda essa introdução aqui, pavimentando já como João Batista, na vida do nosso 04 aqui, como aquele
que vai trazer de fato e de verdade a palavra para essa noite. Mas quando Jesus ele começa a instituir sobre isso aqui, olha, ouviste o que foi dito, ele está falando, olha, lá atrás, era necessário que vocês tivessem regras e padrões definidos. Mas sabe de uma coisa? Agora, no novo mandamento que eu vos dou, agora vocês vão ter uma base, e essa base é o amor. E porque você ama, você não vai defraudar o teu coração. Você não vai humilhar, você não vai ferir, você não vai causar danos ao seu próximo. E aí ele vai falar algo dizendo sobre o adultério. Então veja que aqui ele vai fazer um paralelismo. Ele está falando o seguinte, ó, na lei, vocês viam lá no Egito que tinha uma galera fazendo umas coisas muito loucas. Tanto que, quando nós lemos, Arthur, preste atenção no que eu estou falando, não finja que você só está, né? Nós sabemos que você está jogando Candy Crush aí. Porque quando nós lemos, na verdade, Moisés lá no monte, né? E aí você ouve e fala assim, e aí o povo convenceu Arão a construir um bezerro de ouro. Talvez, você que esteja nos ouvindo, nos assistindo, talvez na tua cabeça está mais ou menos assim. Ah, Arão, constrói para nós aí um boi. E aí ele vai lá e constrói e tal. E ele não tem coragem o suficiente de dizer o seguinte, não, fui eu que errei. Aí ele fala, mas foi o povo que me pôs pressão. Mas tem, no original, vai dizer o seguinte, o que aconteceu ali, na verdade, foi uma orgia. Foi exatamente uma orgia. Eu sei que você que está nos ouvindo e nos assistindo talvez vai falar assim, não quero ouvir sobre isso. Mas, se você pegar uma Bíblia mais próxima do original, o que aconteceu ali, na verdade, foi uma orgia, que era exatamente o que acontecia no templo pagão, o que acontecia na época do Egito. Então, o que o povo replicou? O povo replicou, naquele momento, aquilo que se vivia e se experimentava lá no Egito. Então, Jesus está estabelecendo o seguinte, lá atrás foi colocada uma regra, porque vocês eram tudo louco, tudo desmiolado, vocês saíram debaixo de um padrão, e era necessário agora colocar vocês dentro de um padrão correto. Só que sabe de uma coisa? Agora a tarrafa vai subir. Porque agora, aquilo que era apenas e tão somente a lei, como o Arthur mesmo disse, agora essa lei vai estar no coração de vocês. Então agora você vai consultar o teu coração. E a palavra vai dizer lá em Provérbios, né? Do que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E é tão interessante isso que lá em Provérbios vai dizer a respeito dos simples, que ele passou, uma mulher adúltera olhou e falou assim, vem para cá, porque o meu marido, ele saiu com um saquetel de dinheiro e vai demorar a voltar. E olha, eu já preparei a minha cama com linhos do Egito. Ei, olha de novo o Egito aí, ó. Né? Então Jesus está trazendo isso. E agora que eu já preparei o caminho, deixei bem facinho para o 04, para o Xandão, vai, lindão, faça agora os seus comentários. Abre o mic. Deixa eu liberar o micro aqui, porque é muito fácil esse tema que você deixou aqui para mim, viu? Eu tô morrendo de rir da facilidade. Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, e você falou assim, né? O Arthur falou de aliança, o Wilson falou de amor, e eu entendo que o que a gente precisa preservar é o amor ao Senhor em primeiro lugar. Vai ter o amor à esposa, a aliança com a esposa, mas se nós não tivermos esse amor, essa aliança com Deus, aquele primeiro amor que vai falar em Apocalipse para a gente voltar, né? A gente sabe que a gente está sujeito a acontecer aqui sobre o adultério, sobre o que Jesus está falando. Então eu queria fazer essa ressalva, que precisa ter esse primeiro amor de volta no nosso coração, porque no primeiro amor, se todo mundo puxar na memória, a gente vai ouvir casos até hoje de pessoas que devolveram troco, receberam lá R$5 a mais, vai lá e devolve o troco. Se a pessoa fala algum palavrão, ela se arrepende. Então ela se arrepende de coisas pequenas e grandes, né? Eu conheço pessoas que traíram enquanto não cristãos, e quando se converteram, sentiam a necessidade de confessar o pecado para o cônjuge, né? Então a gente vê que essa conversão, esse arrependimento genuíno, ele vai trazer essa mudança.
E a gente precisa preservar esse temor, esse amor da conversão. Agora, o que me chama a atenção aqui nesse texto, parece que ele é um sanduíche, né? Porque Jesus, ele começa a falar, ele vai falar da brecha, que é se você olhar, né, com intenção impura, com cobiça, com desejo de luxúria para uma mulher. Então ele vai falar assim, da brecha, você já começar a olhar. Então você está dando um espaço que não deveria ser dado. Mas ele está falando de adultério. Entre o divórcio, então ele começa a falar de adultério e ele vai terminar falando de divórcio. Então é o começo do erro e o final. Ele vai falar de radicalismo. Ele vai falar assim, olha, se tua mão direita te faz pecar, arranca ela fora, é melhor você entrar no céu só com o olho. Então, é um radicalismo assim de você tomar uma posição para evitar esse percalço. Então, a gente já ouviu muito isso, olha, se você tem para o homem, né? O discipulador falava assim, se você vê que naquele corredor da tua empresa tem uma mulher muito atraente, passa pelo outro, evita, não era isso? Antigamente as bancas, né, a rapaziada de hoje, o pessoal de hoje mais novo não sabe muito o que é isso, as bancas, aquelas revistas todas expondo o corpo da mulher, então era você olhar para uma banca e você via aquilo que hoje muitas vezes está escondido e tal. Então, quem discipular falou, evita, passar perto, né? Que é justamente para a gente não ir abrindo a brecha. Então, isso que eu achei bem interessante que Jesus faz. Olha, ele começa com a brecha, ele vai falar de radicalismo, e aí o radicalismo, ele já fala, olha, você vai parar no inferno. É porque muitas vezes a gente não leva em consideração que o salário do pecado é a morte, né? E se morreu no pecado, ele está falando de inferno. Então, a gente precisa ter essas coisas, mas isso é para pôr medo. Não, isso a gente não pode descartar, porque isso é bíblico. Da mesma maneira que em Gálatas vai falar, olha, que o homem semear para a carne, ele vai colher para a carne. Mas, né, de Deus não se zomba. Então, assim, vai sobrar. É que a gente sempre acha que pode fazer algumas coisas e que Deus não está vendo. Muitas vezes Deus está dando um tempo de arrependimento. Né? Mas ele coloca tudo isso na mão do homem. Jesus não tirou da mão do homem aqui. Ele falou, olha, melhor você cortar isso aí, cara. Corta a mão, tira o olho. Ele estava assim, tome uma posição um pouquinho mais radical para você conservar o quê? A tua salvação. Porque pode começar no olhar, pode começar aqui no adultério. O adultério ele pode culminar num divórcio, né? E daí para frente, o que a pessoa pode fazer? Né? Muitas vezes está ali destruída, a gente sabe que Deus perdoa, que Deus restaura, uma série de coisas. Mas a gente precisa entender assim, olha, Jesus está chamando para a gente por um posicionamento mais radical. E eu quero contar aqui uma experiência, não tinha a ver com adultério, mas foi um amigo meu novo convertido, ele queria fazer um negócio no corpo dele, vocês já sabem o que ele queria fazer, e veio me perguntar na Bíblia se era pecado ou não. Eu falei, olha, cara, eu só sei o texto de Levítico, mas eu vou te instruir aí a orar. Vai orar para saber se Deus quer ou não que você faça isso. Aí ele orou, e no dia seguinte ele me encontrou e falou, cara, tive um sonho. Eu tive um sonho que no braço que eu ia fazer o que eu queria, eu estava sem ele entrando no céu. Eu falei, rapaz, você está falando um texto bíblico. Aí eu citei esse texto de Mateus 5 para ele. Então você vê assim, o que Deus quer? Deus abomina o cara que, né, da prática que ele queria? Não, Deus não abomina a pessoa, mas Deus não quer que tenha a prática. Né? E aí a gente vê como é sério, ele era um novo convertido. E o Senhor já falou, olha, meu irmão, né, melhor você... E quando ele me contou, que eu não acredito em acaso, era porque Deus sabia o versículo que ele tinha sonhado. E ele não sabia, mas Deus sabia que eu sabia. Então, enfim, a gente precisa tomar esse cuidado um pouquinho mais radical, no momento em que está todo mundo falando muito de facilidade, não tem problema, dentro e fora da igreja. Fora da igreja não se fala, e dentro da igreja ainda está contaminando isso. Não tem problema, Jesus te ama mesmo assim, fica tranquilo e tal, só que você tá gerando problema para a pessoa. Você diz da boca para fora, mas no fim você está gerando problema para a pessoa. Mas eu queria chamar a atenção para essa minha primeira participação
mente brilhante, que é um sanduíche do pontapé da coisa para culminar num divórcio, e Jesus está falando assim, seja radical. Né? Nesse assunto ele está deixando bem claro. Então evita as brechas, porque assim, está na nossa mão, como Caim com Abel, está na tua mão dominar, né? E depende só da gente. Né? Isso que você falou, eu me lembrei aqui das 4 regras básicas de Billy Graham. E uma das regras básicas era ministros, nunca fiquem só num ambiente com mulher. E ele fazia algo tão radical que se ele tivesse que entrar num elevador e tivesse uma mulher, ele não entrava sozinho. Ele não entrava. E aí, as regras que ele estabeleceu, são as 4 regras básicas de Billy Graham. Uma é a questão de dinheiro, né? Que o ministro ele tem de ser alguém ordeiro nas suas contas e tudo mais, mas ele fala sobre a imoralidade sexual. E ele vai tocar exatamente nesse aspecto, né? Ele chega a ponto de chegar num detalhe de você nem almoçar ou jantar sozinho com uma mulher. Olha como isso, talvez nos dias de hoje, onde nós estamos numa sociedade líquida, né, com conceitos e valores completamente distorcidos, isso daí possa soar até religiosidade. Mas a bem da verdade é que não é religiosidade, né? É fugir da aparência do mal, de fato, de verdade. Então eu não vejo Jesus... Eu estou assistindo The Chosen com a Carol, né? E eles colocam Jesus num formato, tipo, todo né? Mas ele, de uma certa forma, ele acaba trazendo valores e chega uma hora que um dos discípulos pergunta para ele, né? Ele fala assim, mas isso que você está propondo, falam para Jesus, você está propondo uma rebelião. Aí ele fala, não vim propor rebelião, eu vim propor revolução, né? E aí é algo muito interessante, que as pessoas olham e falam assim, Jesus ele era ele era rebelde, ele era muito radical. Ao contrário, ele era um revolucionário, e ele trouxe coisas importantíssimas como valores, né? A sociedade no dia de hoje está completamente distorcida. Isso que você falou, Chan, é tão sério. Nós estávamos outro dia na igreja e o pastor citou algo, não sei se você sabe, mas na década de 70, você tinha o desquite. Né? E o que era desquitar? Era como se era ofender a mãe. A pessoa que se desquitava, ela não podia casar de novo. Na década de 80, veio o divórcio. Só que aí o divórcio tinha regras duras. Então, para você se divorciar, você só poderia se divorciar do ponto de vista jurídico. Você tinha que entrar com uma ação. Na década de 90, foi feita uma flexibilização disso, dizendo, olha, agora se você está 2 anos separado, tal, você só vai lá, o juiz homologa. Quando começou 2000 para frente, agora nem isso você precisa. Você só precisa de um advogado, vai no cartório, assina, se não tiver menor, e acabou. Então você vê como as regras, entre aspas, né, de modernização, esse movimento progressista, ele, na verdade, está introduzindo valores que são completamente à revelia da palavra, né? Então, eu não vejo Jesus sendo radical, eu vejo Jesus sendo revolucionário, trazendo a respeito. E aí, eu vi um pastor falando, esse final de semana, ele falou assim, eu sou casado há 30 anos, pela primeira vez. Aí a pessoa virou e falou assim, pela primeira vez, porque eu já casei e estou casado com a mulher ao mesmo tempo, né? Porque, na bem da verdade, tem muita gente casando pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. E eu estou casado. Então, assim, Jesus ele não veio para trazer um peso. Jesus ele veio para trazer aquilo que em Provérbios vai dizer, né? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Mas eu sei que no segundo bloco falaremos coisas muito mais picantes. Eu ia tratar um assunto a respeito de pureza sexual, mas para a gente não estourar o tempo, eu vou deixar isso para o segundo bloco, eu abro o segundo bloco com isso. Então, senhoras e senhores, chegamos ao final aqui do primeiro bloco da Parola número 136, mais uma dentro do tema do Sermão do Monte. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like aqui, compartilha, para o YouTube entender que esse material é relevante. Então, agora você também já sabe que nós somos multiplataforma, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube
E agora eu tenho uma novidade para vocês. Era isso que eu ia comentar. Você não pode esquecer isso. Em primeira mão, nós estamos expandindo as nossas plataformas de podcast. Então, para você que prefere os Paroleiros somente com áudio, para você poder fazer sua caminhada, para você estar fazendo outra atividade enquanto você escuta aquilo que nós estamos conversando aqui, a partir desta semana, os Paroleiros também estão no Amazon Music. Olha só que coisa maravilhosa. Então, se você gosta de podcast, você tem agora 3 opções. Você tem o Spotify, você tem o Deezer e agora também o Amazon Music. Voltamos no segundo bloco com mais parolas sobre o tema do Sermão do Monte. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.